Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E essa, já que é o começo da 17ª temporada. Eu já falei que eu faço mais sucesso do que aquela série que passava na televisão, que foram 18 temporadas, o IAR, Plantão Médico. Eu já estou chegando lá. Bom, então essa é a semana, eu estou voltando para 2019. Que 2019 nos seja leve a nós todos. Bem, vou contar para vocês o seguinte. Uma vez um brasileiro e um italiano estavam conversando. O brasileiro falou, o Brasil é o pai da burocracia, é o pai de impostos, de questões tributárias e tal. Ao que o italiano retrucou. Bom, se vocês são o pai, nós na Itália somos a mãe, porque também é uma complicação danada. O fato é, a questão tributária, né, ele deixa um pouco a burocracia de lado, se bem que tem tudo a ver. A questão tributária no Brasil é um negócio complexo. Tanto que há anos e anos e anos eu ouço falar que o país, entre outras reformas, né, previdência, isso e aquilo, política, precisa fazer a reforma tributária. Esse é o assunto do programa de hoje, que eu vou conversar com um jovem advogado, Tiago Conde Teixeira. Ele é sócio do escritório Sacha Calmon Isabel Derzi, consultores e advogados, e também professor de Direito Tributário do Instituto de Direito Público, IDP, e presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção lá do Distrito Federal, Capital Federal. Tiago, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Explica, como você me explicou antes da gente vir aqui para o estúdio, o que significa, o que é mais ou menos a reforma tributária, o que isso quer dizer? Boa tarde, Antônio, boa tarde a todos. É uma honra para nós estar aqui conversando com vocês. Essa questão da reforma tributária hoje, eu acho que é um dos assuntos mais importantes para o governo. Isso porque não se pode falar em reforma previdenciária ou reforma de outros setores se não existir uma alteração na base estrutural do governo, que é a tributação, que é quem mantém todo o Estado vivo. Então, eu não vou ter sequer aposentados se eu não tiver uma empresa fomentando o Estado por meio de tributos. Então, eu acho que a reforma tributária, ela vem até com um grau de importância maior que a própria reforma da Previdência. Isso porque o nosso sistema tributário é um sistema extremamente complexo. Eu tenho lá um número excessivo de tributos com bases de cálculo, ou seja, a base de cálculo é aquele montante sobre o qual o tributo vai incidir, com base de cálculo incidindo sobre a mesma riqueza, como é o caso do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, e isso gera uma grande confusão no contribuinte como um todo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, por ser o sistema muito complexo, altamente regressiva, ou seja, a nossa tributação é toda baseada, que é grande parte baseada no consumo. Então, quando eu estou consumindo aqui um copo, água, tem uma alta carga tributária aqui incidente, coisa que em países desenvolvidos eu tento a tributar menos o consumo e mais a riqueza como um todo, a fonte de renda, o salário. E aí, a renda, enfim, capital, eventuais bens que a pessoa possa ter. No nosso país, não. No nosso país, como nós tentamos tributar diretamente o consumo, esse sistema ficou tão complexo como nós temos hoje. Então, essa reforma ela é importante porque ela vai tentar simplificar o sistema tributário como um todo e vai trazer para a população uma ideia de cidadania fiscal para ela identificar quanto é de tributo que ela paga incidente sobre cada operação que é feita. Hoje, nós brasileiros, nós não sabemos absolutamente nada, ou muito pouco, sobre qual a carga tributária incidente sobre determinados produtos. Hoje, o senhor e a senhora aí já almoçaram, tomaram café e dificilmente sabe qual é a carga tributária incidente, Antônio, sobre aquele produto que nós consumimos. Então, é isso que o sistema vem tentar, ou a reforma tributária vem tentar ser. Uma tributação mais justa, igual
e que vai privilegiar todos os estados da federação como um todo e que vai poder passar um sistema mais simplificado para todo o contribuinte. Isso seria duas coisas que eu ouço isso, eu deve estar bem familiarizado com isso. Duas teorias. Uma que para simplificar seria diminuir o número de impostos, em vez de ter, sei lá, o estado, o imposto que os estados têm é o ICMS, né? Isso. O resto é federal, CSL, PIS, COFINS, isso é federal. Esses são o estado tem outros impostos também, mas eu tenho impostos da esfera federal, municipal e estadual, então que gera uma grande confusão aqui na nossa tributação. Então, eu tenho o ICMS, eu tenho o ISS local dos municípios, que cada município pode fazer a sua legislação, de acordo com a legislação de regência. Então, eu tenho 27 legislações de ICMS, mais de 5.000 legislações de ISS, e aí sem contar as outras todas, ITR, ITCMD e dali por diante. Então, o empresário ele só vive para pagar tributo. A reforma ela quer simplificar para que incida uma carga única e o Estado, a União Federal ou sei lá quem, vá fazer as repartições de receita entre os seus entes. Fica muito mais simples para nós, cidadão, e entender que, igual quando nós vamos aos Estados Unidos, lá tem o preço no mercado, é o preço do produto, acrescido do IVA. Então, o cidadão sabe exatamente a carga tributária que ele está sujeito na compra daquele produto. Em restaurante também, né? Tem a conta e é 12 ou 15% de serviço, não é isso? Isso, aí é o ISS. E além daquilo, ele ainda tem outros tributos incidentes sobre a operação dele como um todo. O senhor acredita, como especialista em direito tributário, numa teoria que eu já ouvi falar muitas vezes aqui, que se diminuir o imposto, diminuir o valor do imposto, mais gente vai pagar? Isso é uma possibilidade ou não? Olha, eu não acho que diminuir o valor do imposto seja a solução. O cobertor é curto. Hoje o país não tem como diminuir impostos porque os gastos são latentes. A própria lei de responsabilidade fiscal não permite que o governo federal dê qualquer auxílio, benefício, programas de investimento, sem que ele tenha uma receita que vale fazer frente àquela perda de arrecadação. Então, diminuir talvez não é o sentido. Agora, eu não acho que o brasileiro seja desonesto e não goste de pagar tributo. Muitas vezes o brasileiro deixa de pagar o tributo porque ele sequer sabe que incidia aquele tributo. Então, o empresário, às vezes, ele faz o cálculo errado. Nós temos milhões de legislações tributárias que ele está sujeito, então ele não sabe o que ele tem que pagar, quando ele tem que pagar, que momento ele tem que pagar. Então, se for simplificado, eu acho que vai aumentar a arrecadação e aí nós podemos ver alíquotas diferentes, às vezes reduzir para adequar. Quando eu simplifico, eu tenho uma maior adesão das pessoas. É isso que o Estado quer. Ok, nós já continuamos. Eu estou conversando com o advogado Dr. Tiago Conde Teixeira, sócio do Sacha Kaum Isabel Dese Consultores e Advogados. Ele é professor de Direito Tributário, como eu já falei, e presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Já já a gente volta e vamos falar um pouco também do agronegócio aí nessa questão tributária. Até já. Bem, nós estamos de volta. Eu converso com o advogado Dr. Tiago Conde Teixeira, da OAB, do Sacha Kaum. Já falei para vocês. E ele está explicando para mim e para vocês essa questão tributária. Tem uma questão que a gente vai falar mais à frente, que é o agronegócio, mas na verdade hoje o empresário, o fazendeiro, o produtor de alimentos é também um empresário, como um industrial na cidade. Como é que ele... Por exemplo, hoje tem muita coisa que você vai na internet e você olha, vencimento, IPVA, né, os milhares de impostos que a gente tem aí, imposto de renda, dá tudo para fazer. Para o empresário, ele só consultando isso, ele consegue manter em dia ou ele precisa ter uma equipe, o que você chama de back-office? Jamais ele consegue, sem ter, de acordo com o volume do negócio dele,
O empresário ele não consegue, só pesquisando na internet, saber o que ele vai pagar de tributo, quais são os vencimentos de tributo dele. Isso porque o nosso sistema é muito complexo, nós temos milhares de tributos vencendo um a cada dia, e o empresário, Antônio, ele só vai conseguir ter essa conduta de ele mesmo ir lá e olhar quando é o vencimento do tributo, se ele tiver uma única unidade e o volume de negócio dele for pequeno. Quando eu falo em um grande volume de negócios, assim, um empresário paulista que tem aí umas 6 ou 7 sedes, isso daí já fica difícil para ele, porque cada município vai ter um tributo diferente, cada município vai ter um vencimento diferente, cada estado tem um vencimento diferente. Então é fácil para mim e para você, que tem 1 ou 2 veículos, saber como é que funciona o IPVA, que dia que vai vencer. Agora, para uma grande locadora de veículos, que tem 2, 3, 4 mil carros na frota, aí a coisa já começa a ficar distinta, porque ele tem que ver 27 estados com vencimentos distintos, obrigações acessórias do tipo, o DPVAT eu pago aqui, o seguro obrigatório tem vencimento específico até determinada data. Então ele tem que ter o que eu chamo de back-office, ele tem que ter um pessoal grande por trás, ele gasta muito para pagar tributo hoje em dia, porque a operação, dependendo do volume da operação, ele não consegue ter um tratamento tributário adequado sem ter um pessoal altamente especializado lhe assessorando. E por que é tão importante ter isso? Qualquer autuação ou qualquer recolhimento que esse empresário faça que não era devido, ele pode vir a ter multa de até 150% sobre o tributo devido, sem contar as outras multas, juros, multa de ofício. Então, uma dívida que era de 100 passa a ser, no auto de infração, de até R$ 400. Então, assim, multiplica muito. Então, se o empresário não tem um sistema de apuração de tributos muito correto, altamente especializado, ele pode ter, inclusive, insucesso do negócio dele, vir a ter um pedido de recuperação judicial, vir a ter falência efetivamente, porque o peso de uma autuação da Receita é tão alto que vai gerar aí a inatividade do negócio dele. Então ele tem que ser altamente especializado. Eu imagino que esse nó aí tributário, né, todos esses tributos, essas regulamentações municipais, estaduais, federais, fazem parte do que se chama de custo Brasil, né? O empresário, para ter sucesso no Brasil, se ele tem sucesso aqui, acho que qualquer lugar do mundo ele consegue ter sucesso. Qualquer lugar do mundo ele vai se dar bem. Aqui o nosso sistema, ele, além de ser complexo, o sistema tributário muito complexo, nós temos um grave problema da segurança jurídica. Que às vezes o empresário ganha, mas não leva. Porque você ganha uma ação declaratória no Supremo, uma ação que vai até o Supremo, quando acabou toda a via-crucis do processo judicial, você tem que executar aquela ação. Aí volta para a primeira instância. E aí começa de novo aquele embate. Então, é uma situação complicada. Esses dias eu estava conversando com um cliente acerca de contribuição previdenciária. O STJ pacificou uma questão específica. E aí nós entramos com pedidos de liminares, falando, foi julgado em última instância, eu quero deixar de pagar. E eu tive uma liminar, reiteradas liminares, falando assim, não, mas não existe perigo em pagar isso não. Você pagou até agora, continua pagando. Ou seja, eu tenho que ter, e o juiz, a Receita vai continuar cobrando porque existe a lei. Só que o STJ já falou que aquela legislação que não precisa pagar. Mas aí veio o empresário de fora, o estrangeiro, e falou para mim, mas como? Não tem aqui a decisão judicial? Eu falei, então, mas a decisão judicial só se aplica para essa parte, por mais que seja com repercussão geral ou um repetitivo. Então, esse nosso sistema moroso, atrelado a um sistema tributário complexo, atrelado a um judiciário amarrado, dificulta muito a vida do empresariado. O senhor, eu estou ficando admirando o senhor, porque é professor de direito tributário, ele gosta de encrenca. Da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, que aliás é um exemplo. Me dá um parênteses aqui. Assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que devia ter
a Ordem dos Médicos do Brasil, a Ordem dos Jornalistas do Brasil, porque a gente ia evitar tanta dor de cabeça. A OAB tem um exame lá que eles fazem, né? Que os advogados bacharéis fazem quando saem da faculdade, que é uma referência. Não sei como é no mundo, mas no Brasil é importantíssimo. É uma grande ferramenta que vocês advogados têm, né? O exame da OAB, ele tenta colocar o advogado apto a prestar um serviço para a sociedade. O advogado, ele é isso, ele é essencial para a função da justiça, para a defesa do contribuinte, a defesa do cidadão. Só que, para colocar todos no mesmo patamar, a ordem faz esse filtro, que é um exame nacional, sério, hoje unificado, onde ele é feito uma espécie de nivelamento entre todos os advogados ali, o que dá uma vantagem muito grande para a população, que coloca o advogado apto a prestar o serviço a que ele fez ali, estudou 5, 6 anos para exercer. Voltando à sua matéria predileta, que é a questão do direito tributário, o Supremo Tribunal, vou agora ao negócio, o Supremo Tribunal Federal, nossa principal corte, julgou em 2001 ou 2011, não me lembro, que não precisava pagar imposto territorial rural. 2011. Caso Mata-Boi. Caso Mata-Boi. Isso. Em 2017, é isso ou 18? 2018. 18. O Supremo, julgou em final, na instância final. A nossa Suprema Corte disse que tinha que pagar. O que está em discussão aqui são, segundo os cálculos que eu leio no jornal. Você sabe que o jornal, alguém disse que ler jornal escrito, faz mal à saúde, mas eu leio. Eu adoro jornal. Eu também. Falam lá que o valor desse devido aí é 17 bilhões de reais, que é um bocado de dinheiro. E já está definitivamente decidido isso ou ainda tem alguma liminar, alguma opção de questionamento? Olha, a questão do Fundo Rural foi absolutamente sacramentada no Supremo. O Supremo falou que essa contribuição ela era constitucional e o que gerou para o produtor rural um enorme passivo. Um enorme passivo grave, porque os produtores estavam com liminares. Eu tinha aí uma situação absolutamente consolidada em razão do próprio Supremo ter julgado antes o caso Mata-Boi. O senhor já continua aqui, nós temos que mais um intervalinho, é o último bloco, tá bom? Ok. Eu converso com o advogado Tiago Conde Teixeira. Rapidamente, ele é sócio do escritório, Sacha Galmon, Isabel Derzi, consultores e advogados, professor de Direito Tributário do IDP e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, Distrito Federal. A gente volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta. Hoje a questão aqui é tributária. Eu interrompi o Tiago Conde Teixeira, que é o meu entrevistado, advogado e da OAB aqui, da Comissão de Direito Tributário da OAB, quando ele estava falando da questão do Fundo Rural. Mas para o Tiago a questão do Fundo Rural está resolvida. Eu só acrescento uma coisa. Tinha gente que tinha liminar dizendo para não pagar. Teve gente que pagou o tempo todo, que continuou pagando. Teve gente que nunca pagou. E teve um negócio que já me explicaram algumas vezes, doutor, mas o senhor vai explicar de novo. Por exemplo, quando eu vendo, isso é Brasil, era assim. Por exemplo, o maior frigorífico do mundo, que é brasileiro, acho que ele compra 40 mil bois por dia ou qualquer coisa por aí. Quando eu, pecuarista, vendia o meu boi, ele descontava o Fundo Rural no meu pagamento e ele que tinha que pagar. Isso. Mas muitas vezes o Mata-Boi, que era um frigorífico. Nesse caso, se eu descontou da minha conta e não pagou, a conta é minha ainda? É a figura do adquirente, da subrogação, né? Essa figura é uma figura complexa. Por quê? Quando você recebe o seu salário aqui, ou quando eu recebo o meu salário, o nosso empregador, ele tem a obrigação de fazer uma retenção no imposto. É o chamado antecipação do imposto, o imposto de renda retido na fonte. Seria mais ou menos essa mesma ideia, ou seja, para facilitar a tributação em cadeia, existia uma legislação que falava que o adquirente já tinha que destacar na nota fiscal
uma parte daquele tributo, uma parte do tributo. E aí o que acontecia? O produtor, ele vinha e falava assim, adquirente, não vá descontar porque eu tenho uma liminar aqui, eu tenho uma decisão judicial. Se eu, adquirente, se o produtor fosse descumprir aquela decisão, podia ser preso, descumprimento de decisão judicial. Então, só cabia ao mata-boi, o caso frigorífico mata-boi, fazer o quê? Cumprir uma ordem judicial. Então, como ele, que estava cumprindo uma ordem judicial, pode ser penalizado agora? Ou seja, ele estava obedecendo uma imposição legal. Se ele desobedece uma decisão judicial, ele pode ir preso. Então, não tem justificativa. É uma encrenca esse É uma encrenca. O Fundo Rural é uma grande confusão, que essa confusão foi gerada por essa instabilidade nessa decisão. Primeira decisão do Mata-Boi, com a decisão do Mata-Boi de plenário, diversas liminares e decisões judiciais reiteradas, todo mundo cumprindo a decisão, quando vem novamente o Supremo e dá uma nova posição, falando, ok, você tem que pagar o Fundo Rural, nos termos que está aí na lei. E aí isso gerou um enorme passivo, que é, creio eu, assim, absolutamente impossível de ser pago pelo produtor. Ele não tem como arcar com aquele custo. Porque eu estou falando aqui do cara que comercializa boi, eu não estou falando do grande produtor rural, não. Muitas vezes a pessoa fala, mas o agronegócio é rico. O agronegócio é rico com a força dele, mas eu tenho produtores esparsos que ajudam nessa cadeia inteira, que são essenciais, que é o que vai manter o agronegócio funcionando. Então o Estado, o governo federal, entendeu essa posição, existia uma grande pressão política e aí instituiu um programa de regularização que é absolutamente justo, porque o empresário ele estava confiando na decisão judicial. Se o Estado mudou de critério, é justo que ele tenha pelo menos um perdão daquela mora dele. Então, assim, multa por descumprimento, descumpriu o quê? Ele não descumpriu nada, ele tinha uma liminar. Ele estava seguindo uma decisão judicial. Então, é justo que o Estado faça isso. E aí veio a lei, instituiu o programa de regularização e com isso também trouxe aí uma nova visão para esse Fundo Rural, que foi, no nosso sentir, uma visão intermediária do governo, mas que acaba atendendo um pouco o setor. Esse programa de regularização dá uma bela desconto em multa, tem uma série de benefícios, mas ele ainda há tempo para dar. Tem gente que ainda está aderindo com liminares, eles estão avançando. Eu acho, Antônio, que o programa, ele é uma solução, o programa de regularização agora, como alguns gostam de chamar o Refis, né? Foi uma solução, um meio termo que o Estado criou, que o governo federal criou, mas o correto seria anistiar completamente esse empresário, porque assim, perdoar essa dívida. Porque se ele tinha decisão judicial, ele estava confiando no juiz, ele estava confiando na corte maior do nosso país, agora ele vai ser penalizado porque o entendimento mudou? Ok, ninguém fala aqui que o Supremo não pode mudar o entendimento. Ele pode mudar o entendimento na hora que ele quiser. Ele é guardião da Constituição. Ele fez lá os estudos deles, todos os ministros ali são sérios, chegaram a uma nova conclusão. Ok, só que essa decisão só poderia ser aplicado dali para frente. Porque nós temos um princípio caro no nosso país, que é o princípio... Não retroativamente, que é o princípio da segurança jurídica, o princípio da não surpresa. Ou seja, todos nós aqui hoje saímos de casa, hoje eu peguei um avião, eu fui para o aeroporto cedo, confiando que a companhia aérea colocaria ali piloto, aeromoço, o avião estaria ok, estava tudo ok. Ou seja, a segurança, combustível, segurança é o que nos move. Um país sem segurança é um caos absoluto. Então, essa decisão deve ser aplicada, lógico, mas deve ser aplicado para frente. Como não teve essa possibilidade, criou-se essa versão intermediária, que é a versão do programa de regularização do produtor rural aí. Quer dizer, quem está assistindo a gente aí que é do... Porque hoje em dia, eu já falei isso outro dia aqui,
com esse negócio de rede, de Facebook, de Instagram, a gente já não é mais... O público que nos vê não posso mais classificar de rural, porque nos vê quem quiser nas redes que a gente tiver. Mas o pessoal que está aí com problemas no Fundo Rural, você já viu aqui com as explicações do Thiago, que não tem muito mais jeito, não. Vai ter que ir ou para o programa de regularização, e o correto, segundo o doutor Thiago, seria que houvesse uma anistia geral e restrita. Eu ouvi, mas é boato, né? Conversa que a gente chama de rádio peão, né? Que muito provavelmente o novo governo federal iria anistiar. Mas tipo, eu não ouvi mais nada sobre isso. Legalmente é possível ainda, se esse governo quiser dar anistia, ele pode fazer Legalmente é possível, ele pode fazer sim programas para anistiar. Isso aconteceu agora, está em vigor uma anistia parecida com aquela questão da guerra fiscal, né? A Lei Complementar 160, que o Estado de São Paulo chamava investimentos e falava, Antônio, traz a sua empresa que eu vou te dar desconto no ICMS e dali por diante. De repente vira e fala assim, opa, esse lei do governador, essa lei que passou na Assembleia aqui de São Paulo, ela é inconstitucional. Ou seja, e eu, empresário, que fui lá, investi, coloquei meu dinheiro, confiei em quem tinha o poder para editar aquela lei. Então, assim, o Estado, agora com a Lei Complementar 160, ele criou um programa de perdão dessa dívida, coisa que deveria acontecer exatamente dessa forma no Fundo Rural. Doutor Thiago, nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença, gostei de conhecê-lo, gostei da conversa. E quando você vier a São Paulo, eu sei que o senhor mora em Brasília, sabe que eu não tenho nada contra a capital federal, mas nós estamos numa secura aqui em São Paulo, mas Brasília é uma cidade tão seca, tem que andar com a garrafa de água no bolso, não é isso? Tem garrafa. Mas quando o senhor vier a São Paulo, quiser me visitar, falar um pouco mais das questões tributárias, estou à disposição. Ok, Antônio. E é importante, a lei que instituiu o Fundo Rural, a lei que instituiu esse programa de regularização, ela trouxe um importante avanço agora para o produtor rural. Ele tem que optar se ele vai escolher pelo Fundo Rural ou pela contribuição na folha, isso é agora, no final de janeiro. Ele tem que também fazer agora, 15 de janeiro era o prazo, um cadastro vinculado à unidade dele, para ele cadastrar ali empregados, e ele só vai escoar a produção se ele tiver esse cadastro vinculado à unidade de produção. Se ele tem 2 ou 3 fazendas no município, cada cadastro por fazenda. E terceiro, se ele faturar agora em 2019 uma receita bruta superior a 3.600, ele vai ter que fazer um livro caixa eletrônico. Então ele tem que ficar atento a essas 3 novas obrigações que não existiam anteriormente, são uma inovação aí para 2019. E que nós vamos falar disso aqui no programa com mais detalhes seguramente. Muito obrigado. Gente, é isso. Até amanhã. Amanhã tem mais. Obrigado pela atenção. Até lá.